Bem, galera, então continuando com a Lei 8.112, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. A partir de agora nós falaremos dos direitos e vantagens assegurados ao servidor. Aí você que está em casa, você pergunta assim, professor, mas quais são os direitos assegurados ao servidor público? O servidor público, ele faz jus a receber uma remuneração ao término de todo mês, lógico, né? Servidor não recebe salário. Aquela palavrinha salário, ela aparece lá na consolidação das leis trabalhistas, na CLT. Quem é regido pela CLT recebe salário. Servidor público, ele recebe então o quê? Remuneração. Mas como é que compõe a remuneração do servidor? É o que veremos a partir de agora. Que outro direito o servidor tem além da remuneração? Ao servidor também é garantido o direito de tirar licenças, de se afastar do cargo, são garantidas algumas concessões. Tudo isso estudaremos a partir desse momento. Vamos começar então falando dos direitos e vantagens pelo sistema remuneratório. Vou fazer um esqueminha para você aqui no quadro, ó. Então acompanha comigo. Então o nosso tema agora, ó, direitos e vantagens do servidor. Direitos e vantagens. Vamos fazer um esqueminha que envolve o que nós chamamos de sistema remuneratório. Sistema remuneratório. Então, o servidor público federal, ele recebe então, como nós já falamos, ao final do mês uma remuneração. E como é que é composta essa remuneração? Ó, isso aqui é uma sentença matemática. O servidor então ele recebe o que nós vamos chamar de vencimentos, e os vencimentos mais as vantagens, isso aqui é igual à sua remuneração. Então, ó, você que está em casa aí, curtindo o nosso curso, dá uma olhadinha aqui, meu brother, ó. Então é o seguinte, ó, servidor público, então, ó, ele recebe vencimentos, vencimentos mais vantagens é igual ao quê? A remuneração. Legal? Ó, eu coloquei a remuneração na cor azul, foi de propósito, para você sempre ficar no azul. Coloquei as vantagens na cor vermelha, foi de propósito. Sabe por quê? Porque as vantagens, elas são variáveis, diferente dos vencimentos. Então, enquanto os vencimentos são irredutíveis, vamos escrever aqui do ladinho, ó, a letrinha I, ó, o izinho aqui, ó, irredutível. Então, enquanto os vencimentos são irredutíveis, vou colocar a letrinha V aqui, ó, as vantagens são o quê? Variáveis. V de vantagens, variáveis. Vencimentos mais vantagens é igual ao quê? A remuneração. Sabe o que o legislador diz? O legislador falou assim, brother, a remuneração, ela tem que ser maior ou igual ao salário o quê? Mínimo. É isso que o legislador diz. Então, brother, a remuneração tem que ser maior ou igual ao salário mínimo? Tem. Detalhe importante, gente. Detalhe importante. Existe uma subdivisão dentro dos vencimentos e dentro das vantagens. Quando eu falo em vencimentos, eu estou falando em duas parcelas, ó. Então, os meus vencimentos compreende o chamado vencimento, vou colocar entre parênteses, ó, a palavra básico, e também compreende as chamadas vantagens permanentes. As vantagens permanentes, que nós também podemos dar um nome a elas de VPNI. Então, vê se você entende aí, ó. Quando eu falo em vencimentos, então eu estou subdividindo vencimento básico e vantagens o quê? Permanentes, também conhecida como VPNI, vantagens permanentes nominalmente identificadas. Professor, mas o que é então o vencimento básico? Ó, a lei traz uma definição de vencimento básico. A lei fala dessa definição. Vamos comigo na telinha? Vamos comigo aqui na telinha do que é o vencimento básico. Olha aí o termo vencimento, ó. É a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei.
Volta comigo aqui, ó. Então vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, com valor fixado em lei. Professor, então o meu vencimento está fixado em lei? Tá. A lei que criou o cargo fala do vencimento. Bacana então. E vencimento, você lembra que ele é irredutível. Porque, na verdade, o vencimento é uma das parcelas dos vencimentos. Olha de novo aqui no quadro comigo. Ó. Vencimentos, vencimento básico e vantagens o quê? Permanentes. VPNI. Show de bola, show de bola. Professor, e que vantagens permanentes são essas? Vou escrever mais um negocinho aqui no quadro. Ó. Se liga na fita. Quando eu falo em vantagens, a Lei 8.112 diz assim, ó, que nós temos 3 tipos de vantagens: gratificações, adicionais e indenizações. Então, ó, quando nós falamos em vantagens, então nós vamos subdividir as vantagens em 3 tipos: gratificações, adicionais e indenizações. Detalhe interessante. Dentro das vantagens, olha o que o legislador diz. Bicho, indenizações, elas nunca, elas não incorporam. Indenizações não incorporam. Já as gratificações e os adicionais podem incorporar. Podem incorporar, mas isso depende de uma legislação que específica. Isso quer dizer o quê? A partir do momento que uma gratificação ou um adicional venha a ser incorporado, aí ele passa a ser pago através de quê? De VPNI, de vantagem permanente nominalmente identificada. Então, para efeito de prova, você poderia falar o quê então? Pensa aqui comigo, para efeito de prova. Se caísse em prova assim, ó, gratificações e adicionais podem incorporar, dependendo de uma lei específica, certo? Certo. Indenizações não incorporam, ok? Ok. Só que as gratificações, os adicionais e as indenizações fazem parte das vantagens, as quais poderão ser pagas aos servidores. Lembrando que as vantagens, elas são o quê? Variáveis, enquanto os vencimentos são o quê? Irredutíveis. E aí nós chegamos a uma conclusão. Que conclusão? Olha aqui, ó. Se as minhas vantagens são variáveis e os meus vencimentos são irredutíveis, então isso quer dizer o quê? Que a minha remuneração, ela poderá variar, porque a minha remuneração, ela tem uma incógnita. Qual é a incógnita da minha remuneração? São as vantagens. As vantagens, por serem variáveis, elas podem fazer com que a minha remuneração aumente ou diminua. Esse mês eu recebi, então, uma gratificação porque eu assumi uma chefia, um cargo de comissão, aumentou minha remuneração. Esse mês agora eu vou entrar em férias, então aumentou a minha remuneração, porque eu vou receber um adicional de quê? De férias. Esse mês agora eu trabalhei à noite, então aumentou a remuneração, vou receber um adicional o quê? Noturno. Então, olha só, eu já sei que vencimento é o que mesmo? Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo com valor fixado em lei. E o que é a remuneração? Vamos para a tela de novo. Vai comigo na telinha. Olha aí o que é a remuneração. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Observação: o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. Depois a gente fala dessa outra observaçãozinha embaixo. Volta comigo aqui no quadro. Ó. Então, a remuneração é a soma de vencimentos mais vantagens. Professor, mas como é que se divide as vantagens? Gratificações, adicionais e indenizações. Agora, quais são as gratificações que nós poderemos pagar ao servidor público federal? Quais são os adicionais? Quais são as indenizações? É o que nós vamos conhecer a partir de agora. Vai comigo aqui na telinha. Na telinha não, aqui, ó. Vou apagar o quadrinho, apagar o quadro. Ó. Vamos apagar aqui o quadro aqui. Observa o seguinte. Nós então agora, ó, vamos fixar um pouquinho aqui nas vantagens.
começando pelas gratificações. Então vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Estamos falando então em vantagens. Eu já sei que eu tenho 3 tipos de vantagens, então vou começar aqui, número 1. Vou colocar então as gratificações. E quais são as gratificações então que um servidor público federal pode receber? Na letra A, eu vou colocar uma gratificação, olha aí, ó, que todo mundo vai receber, a chamada gratificação natalina. A gratificação natalina, ela tem que ser paga segundo a Lei 8.112, e a própria Constituição Federal também fala isso, que ela deve ser paga até o dia 20 de dezembro de todo ano, a chamada gratificação natalina. Essa gratificação natalina, ela é paga através de um percentual de 1/12 por mês trabalhado. Isso é calculado exatamente sobre a remuneração que o servidor faz jus no mês o quê? De dezembro. Ah, então a gratificação natalina, todo trabalhador tem direito? Sim, todo trabalhador. Lá na CLT, a gente costuma dizer que a gratificação natalina, ela é chamada de quê? De 13º salário. A Lei 8.112 não deu este nome, mas deu o nome de gratificação natalina. Professor, mas como é que é esse cálculo aí de 1/12 por mês trabalhado? Você vai pegar então a remuneração que o servidor fará jus no mês de dezembro e sobre este valor você vai calcular então um percentual. Você vai dividir esse valor por 12, multiplicar pelos meses trabalhados que o servidor trabalhou naquele ano. Olha uma situação hipotética. Digamos que um servidor qualquer, ele começou a trabalhar, isso aqui é um exemplo, né? Vamos supor que um servidor começou a trabalhar, entendeu? No dia 10 de maio de um determinado ano. Dia 10 de maio. Ele ingressou no serviço público. E aí a pergunta, então, para efeito de prova seria: quanto que esse servidor receberia a título de gratificação natalina em dezembro? Então, lembrando que ele começou a trabalhar no dia 10 de maio. O legislador diz para a gente o seguinte: olha, é considerado mês trabalhado a fração maior ou igual a 15 dias trabalhados. Como assim? Como assim? Como assim? Esse amigo nosso aqui, ó, que começou a trabalhar no dia 10 de maio. Vamos melhorar aqui, ó. O nosso amigo começou a trabalhar no dia 10 de maio. Beleza? Beleza. Já que o nosso amigo começou a trabalhar então no dia 10 de maio, para o nosso amigo aqui, ó, um mês de maio é considerado como um mês trabalhado no cálculo da gratificação natalina? É sim. Por quê? Porque é mês trabalhado, a fração maior é igual a 15 dias. Então o mês de maio entra como mês trabalhado. Como o nosso amigo trabalhou entre maio e dezembro, então ele receberia o que a título de gratificação natalina? Conta comigo, ó. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e o que? Dezembro. Então a resposta para efeito de prova para o nosso amigo aqui seria o que? 8/12. Então olha lá, ó, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e o que? Dezembro. Então o nosso amigo vai receber 8/12 a título de gratificação o que? Natalina. Isso porque ele ingressou no dia 10 de maio. Professor, e se ele tivesse ingressado no dia 20 de maio? Aí o mês de maio não entraria no cálculo da gratificação natalina. Porque o que ocorreria? Ele não havia trabalhado, ó, uma fração maior ou igual a 15 dias. Então, como o mês de maio estaria fora, para ele seria junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, a resposta para o nosso amigo aqui seria o quê? 7/12. Tá dando para entender? Então, a parada é a seguinte, ó. Gratificação natalina
né, que o pessoal na rua apelidou de 13º, porque lá na CLT é 13º. Na Lei 8.112 é gratificação que natalina. Ela será paga, então, proporcionalmente aos dias o quê? Trabalhados. Perdão, aos meses trabalhados. Mas sendo que é considerado mês trabalhado, a fração maior ou igual ao quê? A 15 dias. Ok? Ok. Além da gratificação natalina, que outra gratificação o servidor público federal poderia receber, ainda a título de gratificação? Vamos apagar aqui, ó. Vamos colocar uma outra gratificação aqui. Letra B. Vamos colocar então, ó, a chamada retribuição. Retribuição pelo exercício do cargo em comissão ou função de confiança. Quando uma pessoa é nomeada para assumir um cargo em comissão ou designada para uma função de confiança, ela ganha então uma gratificação por isso. Se paga então um valor. Sempre lembrando, ó, que a função de confiança é aquela prerrogativa de quem tem cargo que efetivo. Então assumi uma função de confiança. Fui nomeado para um cargo de comissão. Vou receber? Vou receber. Professor, quanto que é o valor dessa retribuição? O valor dessa retribuição está fixado em uma legislação específica. Nós até sabemos que no governo federal, esses cargos em comissão, eles recebem uma nomenclatura de DAS. Alguns recebem a nomenclatura de CNE, cargo de natureza especial. De acordo com o valor, de acordo com o cargo, então, se expressa o valor. Detalhe importante, ó, este valor não mais incorpora. Alguns servidores, servidores mais antigos, conseguiram incorporar esses valores. E aí esses valores que foram incorporados por alguns servidores mais antigos, eles são pagos hoje através de VPNI. Mas servidor agora não tem mais esse valor incorporado. Isso quer dizer o que então? Isso quer dizer, que essa retribuição ela é paga de maneira variável. Esse mês eu assumi a chefia, vou receber. Esse mês eu vou substituir meu chefe, vou receber. Mês que vem eu saí do cargo de comissão, fui exonerado, já não tenho direito a receber. No mês que vem eu não vou substituir o meu chefe, eu também não irei receber essa gratificação. Ok? Ok. Mas nós temos aqui na letra C, nós temos uma outra gratificação. Olha aqui, ó, letra C. Na letra C, nós temos a chamada gratificação por encargo de curso ou concurso. Então, o servidor vai fazer jus a receber uma gratificação por encargo de curso ou concurso. Como assim? Como assim? O servidor vai ministrar um curso. O servidor vai aplicar uma prova de um concurso público. Então, o servidor tem direito a receber uma gratificação. Isso aqui se paga para o servidor quando ele desempenhar atividade fora do horário de trabalho. E aí, então, qual é o valor dessa gratificação? Segundo a lei, nós vamos pegar aqui, ó, o maior vencimento básico. Você pega o maior vencimento básico, que envolva a carreira do servidor, e aí sobre esse percentual se paga um valor por hora trabalhado. Então o servidor pode receber 1,2 por hora. E quem vai receber 1,2 por hora? Vai receber 1,2 por hora quem atuar na parte de logística ou na parte de aplicação de provas. Mas como assim, professor? Vamos imaginar que ocorresse o seguinte. Olha só. Deixa eu completar aqui para você a informação. Para você olhar para o quadro e observar.
Vamos imaginar que nós fôssemos ministrar um curso. Um curso, né? E aí, então, você que está em casa será um instrutor desse curso. Então, você é servidor público federal e você vai ministrar um curso, então, lá na sua repartição, fora do seu horário de trabalho. Neste caso, então, você fará jus a receber, por hora trabalhada, sobre o percentual que envolve o maior vencimento básico da sua carreira, você vai receber, então, um percentual de 2,2 por hora. Você é o quê? É um instrutor. Eu vou estar ajudando você. Eu vou estar lá no dia do curso te ajudando. Eu vou chegar na sala de aula e vou dizer assim: olha, pessoal, agora será servido o coffee break. Porque lá na repartição é só nome bonito, né, gente? Coffee break, workshop. Na sua casa aí, você que está em casa aí, como é que fala aí quando você vai lanchar? Xistega com pingado. Sabe o que é xistega, não sabe? Se você não sabe o que é xistega, xistega é pão com manteiga. Xistega esquentado. Já comeu? É aquele que você põe na frigideira o pãozinho, a massa assim com a mãozinha, ó, ou com um garfinho, bota um queijinho dentro, vai lá para a sala assistir um futebol, ó o pãozinho, ó, um queijinho esticando assim, e aí então você, né, com aquele copinho de Toddy, sabe o que é aquele copinho de Toddy, aquele achocolatado, que aí no final, se não resta assim, ó, fica aquele negocinho assim que você depois vira o copo e toma aquele todinho também. O que acontece? Aí você tá na sua casa e a mulher às vezes vê aquilo lá, aquela cena, fica brava, reclama. Lá na repartição não tem isso. Porque lá, como é que chama o nome? Coffee break. Então, eu tô lá. Pessoal, vamos para o coffee break. Vamos para um intervalo. Eu tô na parte de logística. Olha aí, ó. Você que estava aplicando o curso, tá como o quê? Instrutor. Então, o percentual a ser pago é diferente. E essa gratificação só paga para quem atua fora do horário quê? De trabalho. Inclusive tem até um limite. Você só pode atuar e receber um percentual que não ultrapasse 120 horas o quê? Por ano. É o que estabelece o legislador. Ok? Ok. Muito bem. Seguindo em frente, ainda nas vantagens, nós vamos agora para o número 2. Falamos das gratificações. Vamos falar agora dos chamados o quê? Adicionais. Então vamos comigo aqui, ó. Vou apagar aqui, ó, o quadrinho, ó. Número 2, adicionais. Então, dentro das vantagens, nós temos as gratificações. No número 2, nós vamos ter aqui os chamados o quê? Adicionais. E quais são os adicionais que serão pagos aos servidores públicos federais? Nós vamos dividir os adicionais em dois grupos. Vamos primeiro falar daqueles que são pagos de acordo com a legislação específica. Começando aqui pela insalubridade. Na letra B, nós vamos colocar a periculosidade. E vamos colocar na letra C a atividade penosa. Esses três adicionais aí, ó, todos esses três que estão aí no quadro, eles são pagos de acordo com uma legislação que específica. Então, se paga conforme legislação específica. A insalubridade, a periculosidade e a atividade penosa. Em relação à insalubridade e periculosidade, temos aqueles percentuais previstos na Constituição Federal. 5, 10, 20%, de acordo com o grau de insalubridade. Mínimo, médio, grau máximo. Aí há uns detalhes importantes. Primeiro detalhe importante, ó. A insalubridade, ela é paga em local que oferece risco à saúde do servidor. Então, o servidor trabalha num local que oferece risco à sua saúde, então ele fará jus à insalubridade. Se o servidor trabalha em um local que oferece risco de vida, então ele recebe a periculosidade. A atividade penosa se paga para quem trabalha em zona de fronteira ou pessoa que trabalha em um local
de difícil acesso, uma zona rural, por exemplo. E aí o legislador falou o seguinte: bicho, aqui ó, nós temos um problema, porque a insalubridade e a periculosidade, elas não poderão ser acumuladas. Então o servidor, ele não pode receber a insalubridade junto com a periculosidade. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Imagina você que tem um servidor que ele é policial rodoviário federal. E ele trabalha, então, fazendo um controle da emissão de gases poluentes, fazendo uso de um equipamento chamado opacímetro. Esse policial rodoviário federal, a partir do momento que ele está fazendo uso do opacímetro, então ele está trabalhando num local, fazendo uma atividade que oferece risco à sua saúde. Então ele faria jus a uma insalubridade, um adicional de salubridade. Mas trabalhar na rodovia, ficar exposto na rodovia, isso também é perigoso. Então, em tese, a atividade desse servidor ela é insalubre e é o quê? Perigosa. Mas ele poderia receber os dois adicionais? Não poderia, porque a lei diz que não se acumula a insalubridade com a periculosidade. Entretanto, o adicional de atividade penosa pode sim ser acumulado com os demais adicionais, tanto com a insalubridade quanto com a periculosidade. Esse mesmo colega, né, trabalha em um local insalubre e trabalha na fronteira do país. Então ele poderia receber a insalubridade juntamente com a atividade o quê? Penosa. Então, ó, fica ligado, para efeito de prova, não se acumula a insalubridade com o quê? A periculosidade. Esses adicionais aqui, todos eles dependem de uma legislação que específica, o pagamento deles. Mas nós temos os outros adicionais, que nós vamos colocar aqui como letra D, E, né? E assim por diante, que já não depende da legislação específica. Vamos lá então? Vamos apagar aqui, ó. Ainda dentro dos adicionais. Ainda dentro dos adicionais, vamos colocar aqui na letra D, o chamado adicional de serviço extraordinário. O adicional de serviço extraordinário também é conhecido como hora extra. A chamada hora extra, né, serviço extraordinário, ela tem um limite de pagamento. O legislador diz que só pode ser feito até 2 horas o quê? Por dia. O legislador também diz o seguinte: olha, o adicional de serviço extraordinário, ele é um acréscimo, ou seja, é um maisinho aqui, ó. O maisinho aqui é acréscimo. Nós vamos acrescentar mais 50% sobre o valor da hora trabalho. Então nós vamos calcular a hora trabalho do servidor e sobre a hora trabalho dele, nós vamos acrescentar um percentual de mais 50%. E isso é o valor do chamado adicional de serviço extraordinário. Esse serviço extraordinário, essa chamada hora extra, ela é paga então para o servidor, com um limite de que até 2 horas por dia. Professor, mas quem trabalha à noite? Quem trabalha à noite já vai receber o adicional o quê? Noturno. Lembrando-se que entende por horário noturno, para pagamento do adicional, o horário que representa entre 22 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, o valor que representa entre 22 horas e 5 horas da manhã do dia seguinte representa o adicional, chamado de adicional noturno. O adicional noturno também tem um acréscimo, só que o percentual aqui é um pouco menor. O acréscimo é de mais 25% sobre o valor da hora trabalho. Mas quem trabalha à noite, além de receber esse percentual, também tem a hora trabalho reduzida, porque no período que varia entre 22 horas e 5 horas da manhã do dia seguinte, a hora trabalho equivale a 52 minutos e 30 segundos.
Então, olha só, olha só. Eu posso acumular o adicional de serviço extraordinário com o adicional noturno? Posso, não tem nenhum problema. Eu não posso acumular é a insalubridade com o quê? A periculosidade. Ah, professor, então eu posso acumular o noturno e o extraordinário, sem problema. Mas o adicional noturno, ele pode ser pago, por exemplo, para um servidor que entrou às 19 horas e saiu às 7 da manhã do outro dia. Ele trabalha no sistema de plantão, 12 por 36. Entrou às 19 horas, saiu às 7 da manhã do outro dia. Mas vai receber a partir de que horas? 22. Até que horas? 5 da manhã. Para fechar os adicionais, nós vamos ter aqui, ó, na letra F, vou colocar bem aqui, ó, que é o chamado adicional quê? De férias. Quando o servidor ele vai fazer uso da sua tão esperadas férias, ele também tem direito a um adicional. O adicional de férias, ele é um adicional que é pago num valor que equivale a 1/3 da sua o quê? Remuneração. Então, 1/3 da minha remuneração é o valor do meu adicional de férias. Só que as férias também é um direito do servidor. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pausa. E nós vamos falar então a respeito das férias do servidor. E aí nas férias do servidor eu também vou explicar algo a respeito do adicional de férias. Então, na nossa próxima aula, nós continuamos falando dos direitos dos servidores. Estamos falando das vantagens. E aí eu vou aproveitar o gancho e falar do adicional de férias e incluir tudo que fala a respeito das férias do servidor. Então, até lá, fiquem com Deus e tchau, tchau.